Eu fiz um slidezinho, porque senão eu me perco também nas paradinhas, né? Então, vamos lá. É muita coisa. É, aí vai ficando. E aí eu não vou projetar a apresentação, porque eu, eu vou digitar algumas coisas conforme vocês forem falando, né? Então, hoje é a nossa aula de número 11, a nossa penúltima aula, e é a aula que eu queria que vocês falassem um Ô, Chuchu, pouquinho. hoje é aula 12. Não, amiga, tem outra sua. Não, é por isso que eu tô aqui com você, essa é a nossa última aula. Ah, é? Ih, É. dormi. Mudo depois, então. Na aula de hoje, eu dividi em três pontos, digamos assim. O que que você gostou, o que que achou interessante, o que que do livro valeu a pena, o que que, olha, podia ter sido melhor, né? Pecou nisso, não ficou lá essas coisas. E você vai dar umas de detetive também e tentar adivinhar qual vai ser o tema da UERJ. Que vai com o de vocês adivinhar. A Patrícia já prometeu o livro. E, E eles ainda, e as meninas, né? O Bruno vai poder escolher se quer o primeiro livro ou se quer o segundo. É, então vamos lá, tá? E eu queria de fato ouvir privilégios. vocês, tá? Não fiquem com vergonha, podem ligar o microfone. Se quiser botar Clara na câmera, fica à vontade. Não fica com vergonha, não, que não é certo, não é errado. Não tem nada disso hoje, tá? E aí hoje eu queria só ouvir um pouquinho de vocês. Quem quer começar com aquilo que gostou do livro, que achou interessante, que falou, nossa, isso aqui eu achei muito maneiro, valeu super a pena, né? Valeu a minha leitura. Valeu as horas que eu dediquei a ele. E aí? Posso ir? Pode, claro, Uhum. Maria. Então, eu acho que a parte que eu mais gostei foi no final do livro, e eu selecionei alguns trechos para mandar. Eu acho que eles podem tirar, porque é sempre uma pergunta, né? A Uhum. redação da UERJ, para você concordar ou discordar daquela afirmação que eles estão fazendo. E aí eu achei que, assim, o que diferencia o livro mesmo de outros livros de romance policial foi justamente o diálogo entre o Spinoza e a Irene nesse finalzinho. E aí eu Hum, vou mandar aqui uns trechos no chat, que eu tá acho que vai bom, ficar mais fácil. tranquilo. E aí você acha que esses trechos foram importantes na construção do próprio romance? Por que que você disse que diferencia? Por que que você Porque acha que diferenciou? geralmente, quando a gente se depara, por exemplo, com romances policiais clássicos, foi até a primeira aula da Paty, eu acho. Sempre tem um desfecho bem detalhado, bem tipo assim, aquilo ali é a verdade, e o criminoso é pego. E nesse caso, não teve nenhuma coisa nem outra, né? O criminoso não foi pego, ele fugiu, e a gente não sabe se realmente, eu até coloquei aí a parte dos fatos, que ele diz que o único fato que existe na história é São que os são os assassinatos. assassinatos, mas que o resto Uhum. é tudo parte da imaginação. Então, a partir daí, eu pensei num tema que eles poderiam tirar um tema daí, como, por exemplo, é possível condenar alguém sem fatos? Sei lá, tipo, é Gostei. possível, entendeu? Eu achei que podia ser alguma coisa relacionada a isso. Teve uma parte da verdade também que tá aí, deixa eu ver. Ah, Gostei. Vou botar aqui. Aqui, a minha Ah, esperança é que algum dia essa ficção possa ser substituída pela versão verdadeira. Achei essa parte interessante também, porque muito às vezes bom. nem tudo que ele imaginou, talvez ela pode até ser a culpada, mas talvez as razões, o motivo dela ter feito isso pode ter sido outro. Uhum. Então, por mais que no final talvez ela seja mesmo a criminosa, talvez tenha algumas coisas que
que foi só a imaginação dele e que a verdade é outra, né? Então, alguma coisa relacionada a isso, à verdade em relação a crime, não sei. Aí foi Gostei. isso. Gostei, muito bom. Vou botar aqui também. Ó, essa daqui foi da Maria Isabel, né? Vou até colocar aqui. Ela falou também alguma coisa sobre verdades, né? É sempre bom lembrar que a gente tem aquele narrador em terceira pessoa, mas que não é onisciente, né? Ele está ali junto com a narrativa. Ele diz para a gente o que ele também acha que é, assim, o que o Spinoza sabe, ou o outro sabe, ou o que o outro sabe. Ele está assim, gente, eu estou indo junto com vocês, me levem. Eu não estou levando mais ninguém hoje. Muito bom. Tem algum ponto do livro que você não gostou muito, Maria? Que, tipo, não ficou legal nesse ponto? Ou. Eu até falei sobre isso numa das redações minhas, e no final, eu fui reler esse finalzinho, né? E aí o Spinoza diz que justamente é tão brilhante que ninguém suspeitava dela por ela ser mulher, né? E aí, realmente, tipo assim, você quando pensa num crime, muito articulado, muito planejado, assim, até mesmo a gente, por exemplo, eu não suspeitei, eu estava suspeitando do Guilherme, que era o marido da Serena, que eu falava, mexe com político, deve ter alguma coisa aí no meio, sei lá, mas nunca suspeitei dela, entendeu? E talvez se ela fosse homem, talvez eu tivesse suspeitado, falar, pô, esse cara aí, será? Mas por ela ser, e assim, eu sou mulher, né? Tipo assim, eu acredito, tipo, as questões feministas, mas, tipo assim, é como se fosse um tapa na cara do leitor, né? Por virar e tapão. falar assim, pô, você aí que se diz tão. Ou então, eu não sei se foi essa a intenção dele, né? Assim, no final foi isso para mim, mas a parte ruim dessa questão toda foi porque ele falou, né, isso, e eu achei ruim, mas de certa forma também é bom, porque faz a gente repensar, né, mas a forma que ele escreveu, eu achei que ficou muito uma pessoa, tipo assim, ele escreveu a pessoa inteligente, uma pessoa que consegue articular bem, ninguém ia poder pensar que é mulher. Tipo, como assim ninguém ia pensar? Mas realmente, como assim ninguém pensou, né? Então, É isso, Maria Isabel. acho que é isso. É uma parte ruim, mas que trouxe algumas reflexões também. Muito Em bom. relação a nós mesmas. Sim, sim. Ser tão fria, tão calculista, tão inteligente, né? Pois Enganar é. o delegado de polícia. Muito bom. Obrigada, Maria Isabel. Perfeito. Ótimas contribuições. Depois isso aqui vai ficar com vocês mesmo. E aí, meninas, quem vai agora? Bora lá? Olha, sinceramente, romance policial não é muito a minha praia. Eu não sou uma pessoa que gosta muito desses tipos de livro. Eu gosto muito de mistério, né? Que te faz pensar, te faz adivinhar, tentar participar da história. Isso eu gosto. Agora, romance policial, por conta mesmo da violência, dessas coisas que, para mim, às vezes bate muito pesado, não é muito a minha praia. Mas uma coisa que eu achei interessante foi que eu estava lendo, né? E aí eu vi a astúcia da Serena. Pode ser que não tenha sido. Serena não, da Celeste. Pode ser que ela não tenha sido mesmo a assassina, mas você vai terminando de ler e tudo vai apontando para ela e você vai percebendo assim, cara, que coisa mais diabólica isso que ela tá fazendo, entendeu? Como pode? Ela se disfarçou de homem para ninguém suspeitar dela. No final, ela até fica com o cabelo mais curto, ou seja, ainda mais difícil de você saber se era Celeste ou se era outra pessoa. E aí eu fiquei, caraca, gente, o que é isso? E outra coisa, assim, que eu fiquei meio pasma foi a, a relação da Serena com a história, né? Porque ela fica completamente imersa naquele mundo, tanto que ela para de viver, ela para de existir, ela só fica ali como se fosse uma planta fazendo fotossíntese e vivendo para aquele assunto.
como se realmente ela fosse... E ela meio que sentia todo momento que alguém estava atrás dela, e a gente acaba descobrindo que sim, era verdade. Era como se ela previsse que ela era realmente a próxima vítima. E uma coisa que eu não gostei nesse aspecto foi que duvidavam dela o tempo todo. Eu sei que é o papel de policial e de delegado, que nem a gente falou nas últimas aulas, de duvidar, de questionar, porque eles precisam do máximo de informação possível. Mas eles em nenhum momento se colocaram na situação dela, de terem tentado levá-la para um psicólogo, para ela tentar... ou ela não tinha ninguém de confiança mesmo para compartilhar aquela história, porque a vida dela era um inferno. E a todo momento ficava instigando: mas você tem certeza? Você tem certeza? Aí, no final das contas, ela fica... Ela duvida de ela si mesma, né? literalmente... ela literalmente enlouquece com a situação. Ela fala: eu não sei nem mais o que eu acredito. Não sei se eu tô certa, não sei se eu tô errada, não sei se eu vi, se eu não vi coisa. E no final das contas, ela é a última vítima fatal, né, dessa tragédia toda, desses assassinatos todos. E eu fico pensando, eu acho que o Spinoza, depois dessa, ele, tipo, teve... Por mais que ele não pudesse ter mais a certeza de quem a matou, ele teve certeza de que tudo que ela viu tinha muito fundo de verdade. Que ela não estava doida e que ela sentia a todo momento que ela estava em perigo, porque ela realmente estava. Meio que Esther, por conta... você tem aquela sensação de que a vida dela era vazia e que, por conta disso, ela estava vivendo em função desse crime porque ela não tinha o que viver? Acho. Até porque, assim, ela parou de fazer uma das coisas que ela mais gostava de fazer, que era cantar, né? Por conta dos problemas dela com alcoolismo Não e só tudo por mais. isso. Não só por isso. Ela para de cantar porque ela É, casa com um homem isso numa é triste. posição social muito alta, né, de destaque É, político. Como é que ela vai continuar cantando sendo esposa daquele homem, né? Primeiro que ela não isso é triste porque precisa. isso é triste E porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não deveria impedi-la de continuar cantando e uhum, tal. E o Guilherme, depois de um tempo, que é o marido dela, começa a desconfiar muito dela. Não só na questão dela ter tido um caso, mas em relação a tudo, né? Na primeira vez ela só teve um encontro com o Spinoza para contar mesmo, né, o que ela havia visto. Pelo menos essa era como posso dizer, o intuito daquele almoço. E ele já começou a colocar muita desconfiança em cima dela e ela ficou ainda mais irritada. E aí a gente percebe que o casamento deles dois estava muito quebrado e que se um não mudasse o jeito, né, que ele via a pessoa, ou não mudasse o jeito de viver, eu acho que nesse caso, principalmente o Guilherme, que não dava mais atenção nenhuma para ela, sempre deixava ela em descrédito, principalmente depois que ela foi testemunha de um assassinato, começando a falar que ela era maluca, que ela não tinha prova suficiente. Isso viu quanto que eles realmente podiam estar vivendo na mesma casa, mas eles estavam completamente separados um do outro. Isso me Eles só deixou muito viviam chateada, juntos, muito só triste. dividiam a casa. É isso. uhum. Sem Isso me contar deixou as muito inúmeras triste. vezes que ela fala, né? Que, tipo, ela ir para os encontros com ele ou não ia fazer a menor diferença. Inclusive, se ela chegasse pelada em um dos encontros, ninguém ia olhar para ela. Porque eles estavam preocupados com o ministro de sei lá Com o quê. com a economia, com Washington e tudo mais. E aí isso para mim, eu fiquei muito triste, porque você vê como que ela estava se sentindo vazia e tudo mais. Ai, foi bem triste. Foi bem triste mesmo. Quer chutar algum tema? Olha, para ser bem precisa, eu não quero não, porque eu não faço a menor ideia do que a UES está preparando. Eu não faço a menor ideia. Talvez seja alguma coisa relacionada à corrupção, muito talvez, porque, né, Ok. todo mundo tá todo mundo dando um, um foco nisso. É tipo, corrupção é normal no Brasil, corrupção é normal no meio da polícia. Será que é só na polícia? Será que não tem a ver com os civis? Gente, eu não faço a menor ideia, Tudo bem, mas eu entendeu? botei aqui, falou corrupção, já estou tacando aqui. Pode ser que sim, pode ser que não, mas assim, não estou levando muito a sério, só vou fazer as redações e ter argumentos para falar sobre qualquer assunto. Exatamente, muito bem. Temos duas Bias, temos a Navegantes e eu não sei pronunciar o nome da outra. É que o nome dele é muito lindo e muito chique. Chiavani? Não.
E ela já falou para mim umas 3 vezes, mas eu não sei, enfim. Bia, como é que pronuncia seu Eu só nome? sei que quando ela entrar na UERJ, os professores também terão dificuldade de dizer Chiavini. o sobrenome Chiavini. dela. Então, eles vão dizer assim, Bia 1, Bia 2, Bia 3, entendeu? Eu faço isso na sala de aula. Bia 1, Bia 2, Rafael 1, Rafael 2, Gabriel 1, Gabriel 2, e assim vai. Quando eu sei o sobrenome, eu chamo logo pelo sobrenome, para não dar problema. Bias, querem falar? Não fiquem tímidas. Podem abrir o microfone, não precisa ficar tímida. Sobre o tema? Não, sobre o que você quiser do livro. O que você gostou, o que você não gostou, se quer falar de algum tema, o que você achou legal, o que você achou ruim. Achei tudo legal, achei tudo ruim, também não dá, porque aí é surto coletivo. Mas o que você falou? O que você acha aí do livro? Eu gostei muito do assunto principal, né? Tipo, do mistério, assim. Eu acho que tinha lido poucos livros de mistério antes, então eu fiquei bem envolvida. Conseguiu gostar? Gostou do quê? Do fato de ter um assassinato e alguma coisa para resolver, é isso? Não, de, tipo, deles não saberem nada e, tipo, ir desenvolvendo muito, acho que pouco, assim, você ficar, tipo, muito, tipo, meio que aflita, assim, tipo, de quem matou, o que tá acontecendo. Os mistérios, né? É. Ok. Alguma coisa que você não gostou? O que eu não gostei muito, acho que tem mais a ver com, tipo, o tempo que o livro foi feito, que é, tipo, tem... Eu tô relendo agora até, né, porque eu já li há um tempo, Uhum. que tem bastante comentários, assim, tipo, meio homofóbicos e transfóbicos, aí eu... Mas... Tem mesmo. É de 2001, né? Então, Tem mesmo, muitos. É de se esperar. tem E não muitos só comentários comentário preconceituosos. transfóbico e homofóbico, como também machista, né? Quando ele fala da roupa dela, né? Das Sim, meninas. sim. Perfeita, Bia, perfeita. Espera aí que eu tô com o negócio aqui. Ah, tá. Bia, quer, sei lá, chutar algum tema, assim? Tentar ver. Eu acho que vai falar disso. Quer arriscar? Eu acho que nem a Esther pode ter relacionado a corrupção e Uhum. também de sistema policial, assim, sabe? Entendi. A outra Bia mandou mensagem. Peraí, já vou ler, Flor. Tá sem microfone? Eu queria saber seu sobrenome, como é que pronuncia. O único problema é que se quem acertar for a Maria Isabel, vou ter que ir lá em Brasília para poder dar o livro dela. A gente manda pelo correio, amiga. A gente manda pelo correio. Não, mas ela vai vir para cá, amiga. Ela vai Gente, passar para vou ter que medicina. ir para aí, ué. Eu não vou passar, então. Ah, Ela verdade, vai aí já passar para pega. medicina. Já Aí ela vai conhece morar a muito perto de gente. mim, amiga. Você não está entendendo. É só pegar um ônibus e eu tô perto Tá. dela. Então tá bom. Eu acho que a nossa outra Bia, que tem um nome lindíssimo, sobrenome lindíssimo, ela colocou o que ela quer falar por mensagem. Ah, não, tudo bem, tá aqui, eu vou ler agora, peraí. Ela disse que achou o livro muito interessante, porque aborda vários assuntos do cotidiano brasileiro, e o lado ruim também pela parte, né, do cotidiano, dos preconceitos, assuntos, né, mais machistas e tal. E ela também aposta no tema da corrupção. Patrícia, você vai ter que cortar o livro em 3. Não, se as 3 acertarem, é um livro para cada um. Ué. Ah, que delícia! E elas ainda vão poder Gostei, aí eu escolher. vi vantagem. Você viu Aí eu vi vantagem? vantagem. Não é? Pode A misturar Esther tudo, já tem, gente. a Esther já tem o segundo livro, aí nesse caso ela vai querer o primeiro. Então tá É. bom. E Entendi. o próximo também, né, Paty? Que você está escrevendo, que você deu spoilers lá na sala, quando eu ainda estudava no Miguel Couto. Já acabei, Meu Deus, Flor, eu saí da já escola. tá na editora. O quê? Já? Dona Já. Patrícia Afonso. Tá na editora, o Reflexões Filosóficas. Tem muita coisa de filosofia lá. Eu quero isso na minha mesa para ontem. Tá Eu bom. li Obrigada. vários. Eu li vários. Privilégio! Trabalho, porque ela me botou para escrever o prefácio. Gostei.
O outro eu li alguns que eu escrevi a orelha, mas esse eu tive que ler, né, por causa do prefácio. Mas E estão gostou do que leu? muito. Eu fiz um prefácio maravilhoso, porque eu gostei do que eu li, Isso é bom. né? Então, é óbvio que eu gostei do que eu li. Você já escreveu alguma coisa que eu não gosto, mulher? Fora as coisas que você fala de língua portuguesa que eu não entendo? E que são muito coerentes, mas aí eu demoro 2 anos para poder entender as coisas. Ó, eu estou anotando o que vocês foram falando, até para vocês terem, né, mais alguma coisa para consultar. E eu fiz algumas considerações finais, a gente ainda tem uns minutinhos. Foram coisas que a gente comentou durante as aulas, se a Patrícia quiser colocar mais alguns pontos também. A gente tem aí um romance policial narrado em terceira pessoa, e o ponto de vista é majoritariamente do detetive Espinosa. É claro que a gente tem alguns momentos que é a Serena, o Guilherme, inclusive, tem um trechinho que a gente tem um ponto de vista dele, um outro da Irene, que é quando ela liga, é um parágrafozinho que ela liga para o Espinosa e vê e percebe que a chamada cai na caixa postal, mas normalmente a gente tem esse ponto de vista do Espinosa. É o ponto de vista, não é o jeito que é narrado, tá? É só como se a gente tivesse uma câmera ali seguindo ele para onde ele vai. Esse detetive, diferente do detetive dos romances policiais, ele não trabalha sozinho, né? Tipo, ou ele mais uma pessoa. Ele conta com uma equipe para ajudá-lo. É uma equipe pequena, mas é uma equipe que faz de tudo para ajudar. Ele seleciona a dedo, já que uma das questões do livro é a questão da corrupção dentro da polícia. E aí ele não pode contar com tanta gente, ele não pode confiar em todo mundo. E diferente também dos romances policiais tradicionais, o nosso personagem principal é um homem da lei, é um policial. Normalmente, quando a gente pega romances policiais mais tradicionais, a gente vê, inclusive, a polícia como meio burrinha, sabe? Tipo, precisa de alguém de fora da polícia para poder solucionar o crime, porque a polícia não consegue, né? Diferente disso, o Spinoza é um homem da lei, é um policial. As personagens femininas são importantes na obra, mas infelizmente elas sofrem muito com o machismo, né? E isso não é problematizado na obra, levando em consideração que a gente tem aí, né, 20 anos, 21 anos desde a publicação desse livro. E aí esses temas, de fato, não eram tão discutidos assim nessa época. Mas ainda assim a gente tem alguns pontos ali que você vê que o autor tenta se segurar, né? Tipo, uma mulher pode ser assassina, apesar de ninguém desconfiar, mas ela é assassina, né? A gente tem aí a figura feminina de uma mulher que é testemunha principal de um crime. Todo mundo duvida dela, mas ela é a testemunha principal de um crime. Então, ela está ali, ela tem esse lugar de importância. Acredito que, para desconfiar, inclusive, precisava ser mulher, né? Para entrar nessa contradição. Porque, né? Se fosse um homem, todo mundo ia acreditar na primeira vez que ele falasse, convenhamos. E no final da narrativa, apesar do Spinoza, como a Maria Isabel falou, né? Apesar dele saber quem cometeu o assassinato, não é possível provar. Então, a gente não encerra a questão, ele não encerra tudo. O livro não fecha. É um livro que se mantém aberto. Ele tem todos os indícios de que foi a Celeste quem foi a autora de todos os assassinatos. Mas ele pode provar? Não, se ele não pode provar, se não tem prova, ele também não pode acusar. Então a gente termina o livro assim, amado, mas você não vai me dar Tá nada. piada. Tipo, jura que eu fiquei aqui até agora e você não vai me dar nada? Ninguém vai Exatamente. ser presa? Perfeito, Aqui, eu lembrei Isabel. de Olha o umas que a coisas Isabel legais. colocou no chat. Ai, que Igual tristeza. corrupção no Brasil. Igual governo, perfeito, Isabel. Ai, Exatamente. Olha, se vocês acertarem da corrupção, vocês estão assim, ó, de parabéns, porque tudo, né? eu lembrei de umas coisas aqui agora, que nesse ponto que você falou do Spinoza, ele ser um homem da lei, e a gente falando sobre corrupção, né? Eles descobrem que tem todo um esquema relacionado
aquela venda de automóveis ilegais, jogo do bicho, e todo mundo começou a querer proteger o que era seu, né? E não estava só na delegacia do Espinosa, que ele era responsável, mas ao redor do Rio de Janeiro. Aí a gente vê a problemática, né? O problemão. E Além ninguém faz disso, ele nada, chega uma né? hora que eu Notou que falei, ninguém... pois é. E aí tem uma parte que ele fala que não eram só os policiais, né? Era gente de mais alta patente, era gente do governo, era gente que era superior aos delegados. E aí tem uma parte que eu falo assim, caraca, mas o homem é brabo, hein? Porque ele desafia todo mundo falando que se quem não quiser, quem continuar atrapalhando a investigação sobre os assassinatos e quiser mandar, como é que é mesmo? Transferência, pode ir, que não vai ter problema, mas se ele descobrir que tiver algum tipo de indício de corrupção, ele vai mandar para. É corregedoria que é mesmo lugar? Vai mandar Isso, sem medo de ser corregedoria. feliz. Aí eu fiquei, gente, mas o bichinho é brabo, hein? Não tem E medo todo de mundo morrer. me envia, tipo, quero ser transferida, quase assinando que eu sou corrupto, mas tô nem aí. E aí depois ele falou que no início parece que era quase um levante, né? Todo mundo, ai, gente, autoritarismo, fascista, né? Quase só faltou chamar o Espinosa de fascista porque ele estava querendo combater a corrupção dentro da delegacia. E aí depois só passou para meia dúzia de pessoas que pediram transferência e ele falou que ele fez de boa. Outra coisa que eu anotei aqui que eu esqueci de falar sobre a Serena era que até o porteiro do prédio que ela alugou o apartamento desconfiava da mulher. Gente, eu fiquei coitada da moça, não tem um minuto de paz. Que falava que no início ele ficava, ué, mas você vai se mudar para cá, você não vai deixar aquele seu apartamento aqui na frente, todo bonitão, de frente para a praia, para vir morar para cá, né? E depois ele começava a Espírito de olhar com ela com sinetência. desconfiança. Eu fiquei, gente, mas a fofoca não tem fim. Espírito de sinetência. Eu tomei basicamente todo o tempo da nossa aula, né? E eu não deixei a Patrícia falar um minuto. Respira, amiga, depois eu vou ter com eles aula de dúvidas, que eles vão marcar beleza. quando eles quiserem, fica tranquila. Entendi. Então tá bom. Que a Só gente as tem aulas menos de regulares é que acabaram. beleza. Então é porque a gente tem menos de um minuto para poder me despedir de vocês. Bruno entrou agora, depois você assiste um pouquinho Eu vou a assistir. Eu estava gravação. estudando, eu esqueci completamente, estava lendo aqui, vendo o vídeo aula. Ih, caraca, é hoje! E aí, qualquer coisa, depois você deixa lá no grupo algumas contribuições e depois a Patrícia vai passar o material. Tá bom? Você tem que mandar a segunda leva de redação também. Isso aí você resolve com ela. Gente, eu quero pedir Gente, desculpa porque eu falo demais. relaxa. Tá? Eu falo muito, então desculpa. Foi um Respira. prazer estar com vocês. Eu adorei conhecer cada um. Boa prova, vai dar tudo certo. Tá Amém. bom? Beijo. O Zoom já vai derrubar a gente, então tá tudo certo. Deixa eu só parar de gravar. Beijão. Beijo.